Boa tarde, pessoal, tudo bem? Pessoal do Facebook e do Instagram, bem-vindos para mais uma tarde aí, para a gente poder aprender, nos educarmos financeiramente e, além de aprender, começar a praticar novas rotinas na sua vida, levar esses aprendizados realmente à prática. Quem está comigo aqui no Face, me dá um oi, uma boa noite para eu saber, tá bom? Quem está comigo. Se tiverem dúvidas, vocês podem ir questionando. Deixa eu colocar o tema da live aqui para o pessoal do Instagram. O emprego sumiu. É o tema da live. Não sei se vocês chegaram a ver hoje na... Tudo bom, Beto? Bem-vindo! Hoje o tema da nossa live, pessoal, é sobre essa questão do desemprego, né? Nós estamos passando por um momento muito delicado no Brasil e eu sempre falo para vocês, o emprego é a nossa maior fonte de renda e fonte de prosperidade, né? O trabalho, seja ele se você for, né, trabalhar para alguém ou se você realmente vai abrir o seu negócio, né? Oi Maria, tudo bem? Seja bem-vinda, tá? Então, eu queria compartilhar com vocês algumas estatísticas que eu consegui aí com a Fundação Getúlio Vargas, que eu fiz algumas pesquisas para vocês que são trabalhadores estarem bem conscientes da nossa atual realidade e para quem é empreendedor, dono de algum negócio, também que esteja consciente dos números aí, né, da tendência para o nosso país. Nós sabemos que o problema do desemprego não é só no Brasil, é mundial, então acaba que o problema se agrava mais, porque quando é um problema pontual de algum segmento, nós podemos, né, buscar refúgios em outros segmentos, em outros setores, para nos recolocarmos no mercado de trabalho. Mas agora o problema é mundial, então nós vemos que a recolocação no mercado de trabalho tende a se tornar um pouco mais trabalhosa, um pouco mais difícil. Boa noite, Luiz, tudo bem? Deus te abençoe. Oi, Francisco, tudo bom? Quem aqui estiver comigo e perdeu o trabalho durante a pandemia ou antes mesmo da pandemia, me escreve, por favor, estou desempregado ou estou desempregada, para eu ter mais ou menos uma visão da realidade da vida de vocês, tá bom? Não tenho vergonha, tá? De estar desempregado hoje, durante a pandemia ou antes mesmo da pandemia, que a gente já tinha um índice bem elevado de desemprego, tá? Entendam que faz parte deste momento, lamentavelmente, é muito triste. Mas lá no começo, né, dos problemas, eu avisei a vocês todos que nós iríamos ultrapassar por este momento delicado, né? Oi José, oi mãe, tudo bem? Boa noite. Então nós devemos o quê? Encarar a realidade e sermos fortes para ultrapassarmos. Porque não adianta em nada vocês, né, que estiverem vivendo este problema hoje, de estar desempregado ou conhecer pessoas que estão desempregadas, só ficar se lamentando. Nós devemos nos mover, certo? Mas é importante saber a realidade, os números que nós vivemos, porque às vezes a pessoa vai parar e pensar, nossa, então eu sou muito ruim mesmo, eu não estou conseguindo me recolocar no mercado de trabalho, eu devo ser péssimo, tal. E às vezes não, é porque realmente o mundo está passando por essa crise. Gente, lá nos Estados Unidos, são 40 milhões de pessoas que ficaram desempregadas por causa da pandemia. Então é só para você ver uma realidade da maior economia no mundo. Então o Brasil tende a sofrer também, só que a nossa economia ela é bem, né, afetada. Ela nunca foi uma economia positiva, sempre foi uma economia, né, que estava ali trabalhando para tentar se tornar algo melhor. Mas agora, né, a gente vai retroceder e vamos... Como todo brasileiro, nós não desistimos nunca. Essa live, né, é para você entender que o emprego sumiu. Nós tivemos aí uma queda em abril de 1.400.000 postos de trabalho fechados, que
pararam de ter, empresas fecharam, negócios pararam de funcionar. Então, 1.400.000 pessoas ficaram desempregadas em abril, já logo nesse início da pandemia, né? Que começou aqui no Brasil em meados de março, desculpa, tá? Então, nós vemos que a pandemia está realmente destruindo inúmeros postos de trabalho, tá? E tem mais um fator agravante. Por quê? Aliás, não sei se é agravante ou positivo, existe o lado positivo e negativo. O avanço da tecnologia nos ajuda, nos auxilia em diversas coisas, não é? Antigamente, se nós passássemos por essa pandemia há 20 anos, 30 anos atrás, nós não teríamos esse recurso de estarmos, né, tendo aula ao vivo, de termos contatos, né, gratuitos com as pessoas que nós amamos. Mas o avanço da tecnologia tende a tirar muitos postos de trabalho também, porque a mão de obra ela é trocada pelo avanço, pela tecnologia, tá? Então nós vamos falar um pouquinho de tudo isso e para que você possa aí não se ver perdido, mas encontrar um caminho. O intuito é trazer números, estatísticas para que vocês possam encontrar o seu novo caminho aí para se recolocar no mercado de trabalho, tá? 12 milhões de brasileiros enfrentam hoje, né, o impacto, né, do desemprego. E isso gera muita ansiedade, gente, muita ansiedade mesmo. Então, as pessoas estão sofrendo com o desemprego e passando por um estresse emocional que se chama ansiedade, que há algum tempo atrás eu fiz junto com uma psicóloga, amiga minha, uma live sobre ansiedade, que seria muito bom quem não assistiu, assistir, ok? Então, se você está desempregado ou com medo de perder o seu emprego e está sofrendo com ansiedade, assiste essa live, tá lá no meu canal do YouTube, Vanessa Nascimento Oficial, para vocês assistirem, junto com uma psicóloga, tá? Boa parte desses 12 milhões de brasileiros já estavam desempregados, ok? Mas 1.400.000 a mais ficaram, né? Dentro desses 12 milhões, 1.400.000 se encaixaram aí depois dessa pandemia. Segundo a Fundação Getúlio Vargas, que é onde eu fui buscar essas estatísticas, entende que até o final do ano de 2020, 8 milhões de pessoas irão ainda perder o seu emprego. Mais 8 milhões de pessoas, gente. É triste, né? Se tudo continuar como o andar dessa carruagem, né? Porque quanto mais tempo o coronavírus ficar entre nós e continuar atingindo a saúde como está, mais tempo leva para a economia retomar. Por isso que às vezes eu falo, gente, será que é hora de realmente já retomarmos a economia? Porque assim, os comerciantes, tal, né, as indústrias que querem que retome tudo muito rápido, estão vendo por acharem que o consumidor vai voltar a ter o consumo e sair, comprar, mas não vai mais. Muitas pessoas estão desempregadas, muitos irão ficar desempregados ainda, e as pessoas tendem a reduzir o consumo, além do medo de sair de casa para, né, correr risco e pegar o coronavírus. Eu falei na última live, eu não saio. Se eu não tiver motivos maiores de saúde para eu sair de casa, eu não saio com a minha filha, tá? Então, assim, se os comerciantes estiverem esperando da minha parte um consumo físico, vão cair do cavalo. E eu acredito que muitos consumidores estão com o mesmo receio que eu, de voltar a frequentar shopping. Shopping é o último lugar que eu quero voltar a frequentar hoje, sabe? Então, os comerciantes têm que ter cautela, porque não adianta nada retomar a economia, abrir as portas novamente e não ter cliente, certo? Então, você tem que avaliar e colocar muito bem isso na balança, porque a economia ela só vai ter uma retomada positiva quando o coronavírus parar de estar entre nós, né? E nós vemos que nós estamos vivendo um grande pico aí. Os números só estão crescendo no Brasil
e infelizmente óbitos, né, crescendo, casos, né, de pessoas confirmadas com coronavírus também. Então isso afeta demais a economia. Por isso que é bom ficar em casa, né? É ruim, mas é bom. É ruim, mas é bom. Porque daí a gente consegue fazer com que esses números do coronavírus comecem a cair, tá bom? Oi, Manuel, Rose, Nádia, sejam bem-vindos, tá? Hoje nós estamos falando sobre o emprego que está sumindo, né, para os trabalhadores. E a estatística, gente, é triste demais. É que 305 milhões de empregos devem ser perdidos no mundo. Vocês têm noção deste número? São muitas pessoas, são muitas famílias sendo atingidas no mundo. Então, nós devemos, né, ter um olhar de mais solidariedade com a sociedade, né? Quem hoje está empregado, quem está trabalhando, agradeça a Deus todos os dias pelo seu emprego, dê o seu melhor, busque se renovar, se reciclar na sua área profissional, porque eu vou trazer aqui as mudanças que o mercado, né, vai exigir do trabalhador. E seja solidário com o seu amigo, com o seu vizinho que hoje está desempregado e vai ter uma dificuldade, né? Tende a ter uma dificuldade maior de recolocação no mercado profissional, tá bom? Então sejamos solidários. Ciceriane, tudo bem? Bom, o índice, né, de desemprego maior, nós vemos aí entre as pessoas mais jovens, dos 18 aos 29 anos. Parece que 1 em cada 6 jovens está sem trabalho hoje no mundo. Então, o público mais afetado hoje com o desemprego são os jovens de 18 a 29 anos. Então, se você é jovem, né, tá entre essa faixa etária aí que eu estou citando hoje, ou você tem filhos, né, que tá nessa faixa etária, a minha dica é, se você mora com seu pai e com sua mãe, aproveita esse momento para você poder talvez começar a pensar em empreender, em começar um pequeno negócio da sua casa que não necessite tanto investimento nesse momento, mas que você possa empreender, porque para mim o maior investimento, né, tirando bolsa de valores, não falando desses investimentos de renda fixa ou renda variável, é você abrir o seu negócio, é você poder, se você tem fôlego, né, se você tem anseio de ter um negócio, talvez seja o momento de você abrir os olhos para isso, principalmente esses jovens dos 18 aos 29 anos que ainda moram com pai e mãe, têm menos responsabilidade financeira na vida, tá bom? Então essa é a minha indicação para vocês. Além disso, outra classe muito afetada no nosso país, que chega a ser 41% da população de trabalhadores no Brasil, são os trabalhadores informais, né? Vamos dizer, os motoristas de Uber, os taxistas e por aí vai. Então, essa galera está sendo muito atingida, né, no nosso país e no mundo. Olha, eu peguei uma estatística aqui que são 1 bilhão e 600 milhões de trabalhadores informais atingidos hoje. O que acarreta de peso aqui para o nosso país sobre isso é que nós temos 41% da população brasileira sendo trabalhadores formais, né, da população de trabalhadores brasileiros. Por exemplo, nos Estados Unidos esse número cai muito, são 8% só. E no Japão são 10% e na Espanha 17%. Então são pessoas que com uma crise como essa são altamente afetadas, né? Não tem da onde tirar dinheiro e ficam mesmo muito vulneráveis nesta crise. E aí acaba que a nossa população, 41%, são informais e ficam aí dependentes, né, hoje 100% do governo. Se não fosse aí, né, o auxílio que o governo está dando, muitos estariam lamentavelmente até mesmo passando fome.
Então, é hora dos trabalhadores informais reaver a sua posição no mercado de trabalho. Ou então, a construção da sua reserva de emergência para você não ficar dependente todo mês somente desta fonte sua de renda, mas você ter uma reserva para qualquer momento de sufoco, saber manusear melhor o seu dinheiro, cuidar melhor dele, né? Por isso que é fundamental se educar financeiramente, indifere a classe social sua, né? Desde a pessoa que é altamente bem remunerada e do menos remunerado, tá? Então, se atentem aí, trabalhadores informais, a cuidarem melhor, façam uma gestão melhor das suas finanças a partir da retomada da economia, para você poder criar uma reserva de emergência, para poder ultrapassar aí momentos como este e ficar tranquilo 6 meses a 1 ano, sem ter que depender do seu trabalho em si para pagar as suas contas, tá? Por isso que é fundamental a educação financeira, eu aperto nesta tecla sempre, eu venho aqui 2 vezes na semana falar com vocês ao vivo, tá? E tirar dúvidas. E olha, tem receio de falar ao vivo aqui comigo? Eu estou disponível para falar com vocês, tá? Vocês podem falar comigo pelo Messenger, no Facebook, às vezes tem vergonha, né? Não tem problema, eu respondo. No Instagram, vocês podem me procurar também pelo direct, eu sempre respondo vocês para auxiliá-los, tá? O meu intuito é que a gente possa mudar os números, né? Essa realidade do nosso Brasil. Oi Lilian, oi Elô, oi Edu, tudo bem? Sejam bem-vindos, tá? Então, olha só, eu tenho aqui uma estatística que em 2014 a taxa de desemprego era de 4,8% no Brasil e hoje ela está num patamar de 12%. Então é um patamar muito alto, né? De 2014 para 2020 são 6 anos. É um pouco mais, metade de uma década, né? Um pouco mais do que metade de uma década. Então nós vemos aí como houve uma crescente no desemprego no nosso país, tá bom? Então vamos tentar mudar esta nossa realidade. E como eu falei para vocês, a palavra-chave é solidariedade. E fazendo minhas buscas, né, sobre questão de emprego, desemprego, o que a gente pode mudar, como que eu poderia ajudar vocês a ter uma visão mais ampla sobre o mercado de trabalho, 2 rapazes empreendedores, em abril, quando começou aí o problema da pandemia no Brasil, eles tiveram uma iniciativa de criarem um site chamado adoteumcv.org. É totalmente gratuito. Qual é o intuito deste site? Você tem a possibilidade de colocar o seu currículo nesse site e outras pessoas que tiverem acesso a esse site podem voluntariamente pegar o seu currículo e distribuí-lo nas suas redes sociais, através do LinkedIn, do Facebook, do Twitter e do WhatsApp. Então, milhares de pessoas, pelo que eu vi, já 10.000 pessoas cadastraram os seus currículos no adoteumcv.org e estão conseguindo fazer essa rede de solidariedade para ajudar que um ao outro consiga mais rapidamente um emprego. E eu li que de abril, né, que foi quando eles lançaram esse site, até agora, início de junho, 100 pessoas já conseguiram ser recolocadas no mercado de trabalho, por essa ajuda solidária entre as pessoas de ajudar a divulgar ainda mais o currículo de outras pessoas, que na maioria das vezes você não conhece. Então, quem me segue no Facebook aqui, que está na minha página do Face, vai ver hoje que eu fiz uma publicação de uma mulher chamada Francisca. Ela é da área da rede hoteleira e acabou sendo por sorte, tá, gente? Eu já trabalhei 10 anos na rede hoteleira. A Francisca está procurando uma recolocação no mercado de trabalho e ela é lá de Juazeiro do Norte, do Ceará. E eu fiz, né, eu adotei o currículo dela voluntariamente e distribuí no meu Facebook pessoa física, na página minha do Facebook e
vou e distribuir também na minha conta do LinkedIn. Então, é fascinante a gente poder ajudar outras pessoas, né? Olha um exemplo. Eu, Vanessa, oi Vitor, oi Thiago, tudo bem? Eu, Vanessa, não estou procurando emprego. E também não estou procurando pessoas para trabalhar, mas eu tenho uma rede social grande, né? Que pode ajudar as pessoas. Então, eu peguei as minhas redes sociais de uma forma solidária e estou, né, adotando hoje a Francisca. E amanhã, provavelmente, eu devo adotar um novo currículo para ajudar outras pessoas a se recolocarem no mercado de trabalho. Gente, esse site, pelo que eu vi, para você fazer o seu currículo e colocar lá com eles, você tem que fazer um link com o seu currículo no LinkedIn. Então, quem ainda não tem a sua conta aberta no LinkedIn, que é uma rede social para profissionais que estão procurando emprego ou já estão bem colocados profissionalmente, mas gostam de deixar o seu currículo aberto à disposição para caso apareçam novas e boas oportunidades, o LinkedIn é essa rede social acessível a todos, como Facebook, como Instagram. Então, abram, quem ainda não tem o LinkedIn, faça a sua conta no linkedin.com e faça o seu currículo lá. E depois você pode colocar o seu currículo de forma gratuita no adoteumcv.org para outras pessoas poderem te adotar. Olha que fascinante, né? São coisas assim que, de uma forma, né, os dois rapazes com uma capacidade intelectual muito grande de criar, né, todo esse sistema para ajudar outras pessoas de forma gratuita através do que eles têm de conhecimento. Então, divulguem isso, tá? Para as pessoas que vocês conhecem. Eu vou colocar aqui na www.adoteumcv.org, aqui no bate-papo do Facebook, e também vou colocar aqui no bate-papo do Instagram, www.adoteumcv.org. Acho fascinante quando a gente tem oportunidade de poder ajudar mais pessoas, né? Então, e você pode fazer isso diariamente para poder ajudar outras pessoas a visualizarem aqueles currículos e talvez encontrar o profissional adequado. Você vai ajudar empresas e vai ajudar pessoas físicas, tá? Então veja os dois lados positivo nisso, tá bom? Porque para às vezes a gente conseguir achar um profissional adequado leva um tempo, né? E a empresa, às vezes, com o seu auxílio, você conhecendo algum empreendedor, esse currículo pode parar na mão desse empreendedor e você ajudar alguém a conseguir uma recolocação no mercado de trabalho, tá? Então, façam essa parte de vocês solidária, adotem um CV também, um currículo, né? CV, quem não conhece, é currículo vitae, e para aumentar aí a visibilidade desse currículo dessa pessoa na sua rede social. E também você pode colocar o seu currículo lá para conseguir um emprego, tá? Bom, gente, a realidade é o seguinte. Empreendedores, quem tem negócios, né? As pessoas terão menos dinheiro para gastar agora. E a estimativa é que a renda, né, brasileira vai ter uma queda aí de 10,4%. Então, uma queda bem bruta, bem grande, 10,4% neste ano de 2020, com todo esse problema da pandemia. Então, isso vai impactar diretamente no consumo e nos investimentos das empresas. Pelo que eu vi, a estatística de queda do consumo neste ano de 2020 são 8%. E os investimentos das empresas são 15%. Então, se eu tenho menos consumo, se eu tenho uma queda de renda dos brasileiros, eu tenho um menor consumo e com isso eu tenho menos investimento das empresas no Brasil. Então, afeta todos os lados, né? E isso é preocupante, por isso que você vai ter que se antenar
para as mudanças que você talvez terá que fazer como profissional, para você se recolocar de uma forma mais rápida no mercado de trabalho, tá bom? Não fiquem se vitimizando. O problema é por todo lado. Você ficar se vitimizando só vai te deixar mais para baixo, estressado, tendendo a cair numa depressão. E o intuito agora não é arranjar mais problema, né? Já basta essa questão da ansiedade, que eu li bastante, que o brasileiro, não só brasileiro, tá? A população mundial trabalhadora está enfrentando uma grande ansiedade por toda essa insegurança do mercado profissional. E não é anormal, é super normal, né? Você não sabe o que vai acontecer. Hoje você está empregado, mas você está ouvindo aqui que as estatísticas são que 8 milhões de brasileiros ainda ficarão desempregados até o final de 2020, né? É muito... Pessoal, esses números que eu estou trazendo para vocês, essas estatísticas, elas são tão assustadoras que, tanto aqui no nosso país como nos Estados Unidos, por exemplo, né, que é o grande exemplo da economia mundial, que as pessoas estão vendo que não teve nada pior do que aquela grande quebra que teve em 1929, se eu não me engano, sabe? Então a gente vai passar realmente um momento bem nebuloso, financeiramente, profissionalmente, e para a gente conseguir ultrapassar da melhor forma, nós vamos ter que se reinventar, se requalificar profissionalmente. O que você faz hoje talvez não vai atender o mercado no futuro. O mercado do futuro é algo bem inovador. Então você tem que estar com a sua mente aberta. Em 2008, quando teve aquela crise gigantesca nos Estados Unidos, muitas vagas naquela época, já por muita tendência tecnológica, deixaram de existir e não existem mais. E com certeza isso vai acontecer agora. Então, se você é uma daquelas pessoas que executa trabalho repetitivo, que pode ser trocado por um robô, fique atento. Talvez o seu posicionamento profissional vai ter que ser mudado, porque tende a não existir mais a sua mão de obra em meses aí, tá bom? Por conta do avanço tecnológico. Porque a pandemia fez o avanço da tecnologia ser maior. Ele estava sendo gradual, né? De uma forma gradual, gradativa. Só que a pandemia fez todo mundo ficar dentro de casa e a tecnologia teve que avançar de uma forma que ninguém esperava, tá? E quem não se adequar à tecnologia vai estar fora do mercado de trabalho, tá? Eu estava lendo alguns setores profissionais que vão tender a crescer ainda mais de demanda profissional, por exemplo, de energia eólica, né, aquela geração de energia através do vento. Quem buscar aprendizado, né, a trabalhar com energia eólica, não vai faltar emprego nesse futuro breve aí não, tá? E quem trabalha com petróleo, por exemplo, pode ficar já bem preocupado, porque nós já vimos aí que o petróleo está cada vez menos sendo procurado, ele está sendo desvalorizado por conta da questão, né, da sustentabilidade, da questão ambiental. As pessoas estão querendo deixar de utilizar o petróleo e começar a usar os novos meios de energia, né, que nós podemos ter, o eólico, solar. Então também a mão de obra, se você buscar se profissionalizar nessa área de energia solar, você tende a se qualificar para o mercado futuro. Quem tende também a trabalhar aí, né, nessas montadoras de veículos, mas veículos elétricos, também tende a não perder esse tipo de mão de obra, tende a crescer. Por quê? Porque os carros de hoje, que são utilizados, né, gasolina ou álcool,
eles não vão mais existir em um futuro muito breve, tá? Até 2025, a redução de gás poluente tem que ser muito grande dessas empresas aí de automotivas. Então, tudo indica que os carros vão ser elétricos. Então, carro a gasolina, a álcool, vai acabar. Na Europa, a produção de carros elétricos está cada vez mais crescendo. Então, mão de obra de construção de carros elétricos, né? Você se especializar nesse tipo de mão de obra é muito importante, tá? Você vai ter uma grande abertura aí no mercado profissional, ok? Então vai ter que estudar, vai ter que se requalificar, vai ter que buscar cursos. Aí as pessoas podem falar assim para mim: ah, Vanessa, mas eu não tenho dinheiro, eu sou pobre, eu não sei isso, eu não sei aquilo. Pessoal, paramos e pensamos. Não estou falando aqui que todo mundo pode. Sei que tem pessoas que realmente não têm condições e vai ter que, talvez, depender de uma ajuda de terceiros. Mas você que tem a possibilidade de comprar uma geladeira nas Casas Bahia, por exemplo, de R$ 2.000, você também tem a possibilidade de colocar como prioridade um curso para sua mão de obra se tornar qualificada para trabalhar neste setor eólico, de energia solar, neste setor de automotivo de carros elétricos, tá bom? Então vai ter que se qualificar, senão você vai perder espaço no mercado profissional. Oi Marquinho, boa noite, tudo bem? E tem que colocar na balança o que é prioridade para você. Ficar se lamentando não vai adiantar, tá? Então são tendências do mercado profissional. Só que os grandes economistas no mundo estão muito preocupados agora, por quê? Porque antigamente o avanço da tecnologia, ele preocupava, mas não tanto. Por quê? Porque a partir do momento que você tira uma pessoa do seu espaço de trabalho e troca por um robô, novas mãos de obra são criadas, novas tendências profissionais são criadas, novas necessidades são criadas, porque novas empresas vão surgindo, novos negócios, startups e tudo mais. Porém, com essa crise mundial, e por muito entrave político no mundo também, por dificuldades e tal, certas dificuldades e tal, que eu não quero entrar nessa parte política, eu estou vindo aqui trazendo visões do mercado de trabalho, estatísticas para você estar com o pezinho no chão e não ser pego de surpresa. As pessoas estão totalmente perdidas aí, sem saber que caminho seguir profissional e o que escolher para a sua profissão. Então, se você hoje está com 30, 40, 50, indifere. Você vai ter que se reciclar, você vai ter que mudar de área de trabalho, talvez. Você vai ter que entender que a tecnologia agora, ela está afetando de vez. Essa questão da política, né, no mundo todo, do entrave de começar novos negócios por conta de toda essa crise mundial, vai fazer com que talvez novos postos de trabalho não surjam por conta disso, por conta das pessoas, por conta das empresas estarem travadas de poderem, né, terem novos negócios, de poderem, até mesmo por conta das políticas de empresas mais antigas que estão no mercado e meio que tomam conta ali da parte política dos seus países, tá bom? Mas essa não é a nosso entrave agora da conversa, tá? A conversa é para vocês poderem realmente abrir a mente, ver como o mercado está funcionando, o que vocês devem fazer, para não serem pegos de surpresa, tá? E se requalificar para o novo mercado que vai vir. O que mais? Bom,
Alguns mercados, né, que eu quero trazer mais aqui para vocês que eu anotei, que tendem a crescer, são os mercados de capacidade cognitiva elevada. O que, que seria isso, né? Que vai demandar mais profissionais nessa área. Pessoas que trabalham com criatividade, processamento e interpretação de complexos de informações. Então, pessoas que pensam, pessoas criativas para trazer soluções para as empresas, para poder ver novos caminhos para as empresas, vão ser extremamente importantes. Então, vão ser cargos, funções que vão, né, estar em crescimento aí nesse futuro próximo. Então, tende aí a você buscar se qualificar, né? Essa área de, por exemplo, de criação. Eu sou publicitária formada também, tende a crescer essa área de publicidade. Vendas, né? Quem trabalha com vendas vai ter que se reinventar vendendo, sendo mais criativo ainda, se adequando à linguagem do mercado atual, que já não tem mais nada a ver com 10 anos atrás, tá bom? Outra área que tende a crescer são as sociais e emocionais. Então, empreendedorismo, proatividade, lideranças de equipe, né? Pessoas que têm esse perfil para empreender, são proativas, são líderes, tendem a também ter um crescimento aí no futuro no mercado profissional. Então, por isso que eu falei aqui, jovens, né, que talvez hoje estão desempregados, mas ainda vivem dentro da casa dos seus pais, nessa faixa etária dos 18 aos 29 anos, aproveita esse momento. Veja aí, né, a sua habilidade, o que você pode empreender, o que você pode trazer de novo para o mercado de trabalho no Brasil, o que você pode, né, inovar, fazer diferente, fazer acontecer e quem sabe ali no futuro ser um gerador, sim, de novos empregos, tá bom? Então, abram a mente de vocês, e não só os jovens, as pessoas, né, os adultos mais maduros, pessoal que já está na terceira idade também, não deixem de acreditar no seu potencial. Se você tem um propósito de vida, se você sonha em realizar algo aqui ainda, faça acontecer, tá? Dentro das suas possibilidades financeiras, dentro da sua realidade hoje, você pode fazer acontecer. Você tem que querer, né, para fazer acontecer as coisas verdadeiramente aí na sua vida profissional. E é o que eu falo, melhor investimento é você ter o seu próprio negócio. Empreender vale muito a pena, mas tem que querer. Se a pessoa não quer ter esse tipo de trabalho de empreender, porque você tem que saber de todos os setores um pouco, então não é o seu feeling, não é de você ser um empreendedor. E tá tudo bem, você vai trabalhar para alguém e você pode crescer e prosperar também, tá bom? E outra tendência que tende aí a crescer, que só vem crescendo, é a tecnológica, né? Profissionais de TIs e tudo mais. Então, quem gosta muito de trabalhar com computador, com criação de programas, é importante, né, entender que essa área também vai crescer bastante. Olha, o assunto ele é assustador, porque a gente vê que os números não são positivos, mas a responsabilidade de você se recolocar no mercado de trabalho é só sua, tá bom? O problema é geral, então não adianta ficar se lamentando. O que eu quero trazer nesta live, neste bate-papo com vocês, te educando financeiramente, é que você vai precisar se renovar, se reciclar, entender que o mercado mudou, que talvez o seu posto de trabalho, né, a sua função hoje exista, mas daqui a um ano ela pode já não existir mais por causa do avanço tecnológico. Além do que, por exemplo, call centers, que antes precisavam de 100 pessoas trabalhando, esse número tende a reduzir por causa da automoção também, da inteligência tecnológica. Então, se antes precisava de 100, tende a cair para 80 pessoas, tá bom? Só um exemplo. Outra coisa é que a empresa, a Via Varejo, né, que é o grupo da Casas Bahia e do Ponto Frio, com essa pandemia eles fecharam as lojas e tiveram que se reinventar, trabalhar online.
os seus vendedores tiveram que aprender a trabalhar de casa, pela internet, fazendo vendas online, cuidando, né, das vendas online. E se essas pessoas não se predispusessem a aprender isso, elas talvez estariam hoje desempregadas. Me parece que são mais de 20 mil trabalhadores da Via Varejo que tiveram que trabalhar de casa e estão trabalhando assim hoje. E na retomada da economia, eles veem que essas pessoas vão ter que continuar trabalhando e ajudando com as vendas online. Então, além de já ter a mão de obra, né, de serem atendentes físicos, os vendedores físicos, eles tiveram que aprender a se tornar vendedores virtuais, online, para ajudar a empresa, para não parar. Tem um amigo nessa situação, ele disse que a comissão caiu mais da metade. Eu imagino, Juari, é Queiroz, né? Eu imagino. Então, assim, se esses vendedores não se predispusessem a aprender, né, a alfabetização digital, eles estariam hoje desempregados. Então, além de manter o seu posto, tiveram que aprender mais. Então, isso vai exigir de todo profissional hoje. E eu estava lendo, quase todas as profissões do futuro necessitam de alfabetização digital. Ah, mas eu já sei acessar a internet, eu já sei mexer na rede social, no Instagram, no Facebook, no Twitter, no TikTok, o que for. Não é isso. Alfabetização digital profissional é algo totalmente diferente. As redes sociais são importantes a gente saber utilizá-las, né, de uma forma social e tudo mais. Mas quando você vai utilizar a rede social de uma forma profissional, ela é totalmente diferente. Totalmente diferente. Falo isso por conhecimento próprio. Eu uso aqui a minha página do Facebook. À medida que eu trabalho com ela, é totalmente diferente do meu Facebook pessoal. E o Instagram, a mesma coisa. Então, a alfabetização digital é algo muito importante para vocês, tá? Olha, pessoal, não adianta agora, neste momento, sentir preguiça, ficar culpando o governo, tá? Assim, olha, o nosso governo pode ter várias falhas, tá? Mas se a situação do nosso país não tá pior, é porque o governo disponibilizou esse monte de auxílio aí pra gente, tá bom? Tanto para as pessoas físicas, né? O auxílio de R$600, como para as pessoas jurídicas, né? Onde puderam aí dar a suspensão de trabalho para as pessoas por 60 dias e o governo bancar essas pessoas em casa por 60 dias. Além, né, de abrirem créditos também para ajudar no pagamento de algumas folhas, né, das empresas. Então, o governo ajudou bastante, o máximo aí que eles podem, mas pelo que eu sinto, nós já estamos no sufoco e o governo já não vai aguentar muito tempo mais. Parece que vai, né, 2 meses mais ser pago aí o auxílio para as pessoas dos R$600 por conta desse pico do Covid agora no Brasil. Mas nós devemos entender, né? Tem muitas pessoas também querendo se aproveitar deste momento. Então, se você não tem direito, não se aproveite deste momento, gente. Utilize, né? Utiliza o auxílio quem realmente tem o direito, tá? Sejam coerentes e conscientes, né? Com as suas atitudes neste momento tão delicado que o país está passando, tá? Então, vocês vão ter que deixar a preguiça de lado, vão ter que deixar a desmotivação de lado, vão ter que deixar os medos que vocês têm, a ansiedade de lado, porque assim, é claro que você saber, terminando essa live, você vai pensar assim, meu Deus do céu, eu vou ter que me reinventar, eu vou ter que fazer tudo novo, eu vou ter que fazer cursos. Sim. Eu vou ter que estudar novamente? Vai. Eu vou ter que investir nisso mesmo não tendo como investir? Quantas vezes talvez você investiu em coisas que você também não tinha e você achou que aquilo foi prioridade na sua vida? Estudar agora vai ser fundamental para você poder dar um passo à frente e se recolocar aí no mercado de trabalho, né? Muitas pessoas não se recolocam no mercado de trabalho porque não
se atualizam, tá? Então, estudar é fundamental, ter cursos extracurriculares, quem já é formado, né, em faculdade, é importante. Olha só, gente, eu sou formada em publicidade e propaganda, né, sou bacharelado como publicitária, eu sou pós-graduada em educação financeira, com neurociência para docentes, eu tenho cursos de marketing digital de ponta do Brasil, sabe? Eu tenho cursos de gestão emocional, eu tenho curso de criatividade, eu tenho inúmeros cursos, sabe? Que eu fiz cursos de contabilidade. Então, assim, eu tenho inúmeros cursos diversos que só foram acrescentando na minha vida e eu tive que querer investir. E para eu investir, eu tive que abrir mão de um monte de coisa, de comprar roupa nova, de ter carro novo, de tudo isso. Então, é realmente você saber colocar o que é prioridade para você na sua vida. Qual é a sua prioridade? Manter o seu emprego? Então, para que você não seja desempregado lá na frente, faça por onde? Para que a empresa enxergue você como um profissional diferenciado dos outros, né? Porque as empresas não vão mandar todo mundo embora, mas quem é diferenciado fica, tá? Mas se a sua mão de obra é uma que pode ser trocada por qualquer uma outra pessoa, lamentavelmente, eu vou te dizer, você tende a estar nos 8 milhões que tendem a ficar desempregado até o final de 2020. Então, faça acontecer, invista na sua área profissional, invista na sua capacidade de ser melhor do que você já é hoje, tá bom? Porque as coisas mudaram e mudaram muito rápido. E se você não se antenar, você não vai conseguir se recolocar no mercado de trabalho, tá bom? Realmente os números são tensos, são assustadores, a nossa realidade também é assustadora, mas a gente tem que encarar. E o que a gente tem que fazer é buscar essas alternativas que podem fazer com que a gente encontre caminhos novos para a nossa vida. Eu li também que as pessoas estão tendo muita ansiedade, né, quem está ficando desempregado, ou tem medo de ficar desempregado por conta disso, de ter que se requalificar profissionalmente. Quando a gente sai da nossa zona de conforto, né, gera ansiedade, gera medo, gera insegurança, é normal. Mas entenda, vocês são capazes, todos vocês são capazes de ser melhor do que vocês são hoje. E a tecnologia, essa alfabetização digital é fundamental, tá? Não percam as esperanças em vocês mesmos, tá bom? E quem é pai e mãe, leva essas palavras que hoje, né, eu trouxe aqui para os filhos de vocês, para os jovens que são o nosso futuro, tá bom? E outra coisa, eu quero pedir para vocês para compartilharem essa live aqui no Facebook, na sua página, aqui no Instagram, é só colocar aqui no aviãozinho e compartilhar com os amigos e familiares de vocês, porque se você não é hoje um dos desempregados brasileiros que nós temos, né, um dos milhares de desempregados brasileiros, eu tenho certeza que você conhece alguém que está nessa situação e está precisando dessa realidade, dessas estatísticas para ver realmente como as coisas estão, o que tende a acontecer para buscar o caminho ideal para você poder se posicionar profissionalmente novamente, tá? O trabalho é a forma ideal da gente prosperar, ok? Então eu tenho certeza que eu posso confiar e acreditar no potencial de cada um de vocês. Não percam as esperanças em vocês mesmos, tá bom? E se ficar alguma dúvida, gente, me escreva, tá? Não fiquem chateados com a nossa realidade, tá ok? É triste, mas é a realidade. A gente tem que encarar e vamos fazer algo diferente para que ocorra algo diferente aí no seu futuro como trabalhador, ou como empreendedor, ou como trabalhador, ou como empreendedora, tá bom?
Então é isso, gente. Olha, eu conto muito com a ajuda de vocês com esse compartilhamento, tá? Compartilhar esse tipo de conteúdo não é só divulgar a Vanessa Nascimento, mas é poder ajudar milhares de pessoas que estão nessa situação hoje, tá bom? Então é isso, gente. Olha, fiquem com Deus. Um ótimo final de semana para vocês. Boa noite, Gabriel Murilo. Boa noite, tudo bom? Gilmar também. Boa noite. Um ótimo fim de semana para vocês, tá? Espero ter ajudado vocês com essas estatísticas. Reflitam bem neste fim de semana, encontrem os melhores caminhos e, tendo dúvida, não hesite em me escrever, tá bom? Fiquem com Deus. Pessoal do Insta, olha, grande beijo. Braz, boa noite. Marcos, Gio, tudo bem? Boa noite, fiquem com Deus, tá? E o pessoal aqui do Facebook também, muito obrigada pela audiência de vocês. Fiquem com Deus e até terça-feira, 18 horas, tá? Beijo grande, gente.